clássico, aconteceu muita coisa nesse clássico aí. E também boas notícias no Vasco mesmo com a derrota, né? Com certeza, vamos falar sobre tudo isso aí. Primeira coisa, irmão, já te perguntei aqui fora do ar, vou começar por essa pergunta que veio na cabeça agora. Germancano, pra você, pro Vasco, assim, ele é um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco. Salvo engano, já é o segundo maior da história do Vasco. Então, assim, como é que foi isso quando foi ver o gol do Cano, mano, sendo vascaíno? Enfim, que tipo de sentimento a torcida nutre pelo Cano, assim? Cara, o Cano virou... Assim, é dividido, tá? Muita gente, eu percebo que o Cano virou persona não grata no Vasco. Não pela ida ao Fluminense, porque o histórico de jogador que sai de um pro outro tem vários. Mas o que irritou a torcida do Vasco com o Germancano foi o primeiro clássico ano passado que o Fluminense vence por 2-0 e ele faz um dos gols. A forma como ele se refere ao Vasco na entrevista, eu senti um negócio frio. Porque, assim, ele vinha de 2 anos no Vasco e ele tinha tratamento de ídolo no Vasco, mesmo sem ser. Já tinha bandeirão. Pô, o Vasco toda hora tinha camisa do Germancano, copo. Ele tinha um tratamento de um jogador estrela dentro do grupo do Vasco. E o primeiro clássico, o que eu imaginava? Pô, hoje ele é jogador do Fluminense, ponto. Ele vai defender as cores do Fluminense. A repórter falou, Cano, como é que é jogar pela primeira vez contra o seu ex-clube e marcar um gol? Assim, a resposta dele foi assim, fria... é um clássico e tal, fiz um gol, e aí a gente vai voltar pro segundo tempo. Ele podia ter falado, pô, cara, tem um carinho é meu pelo Vasco, ex-clube, tenho um carinho pela torcida, mas hoje eu sou tricolor, tô defendendo as cores, é minha função, fiz o gol e tal, e a minha cabeça hoje é Fluminense. Não, ele tratou assim como se ele nunca tivesse nem jogado no Vasco. Ali a galera já pegou uma pilha. E a parada azedou de vez... Foi depois do título do Carioca. Sim. Que a torcida do Fluminense tá no direito dela, óbvio. E se fosse contrário, a torcida do Vasco faria o mesmo. A musiquinha do Chora Vascaíno, o sonho acabou, de Germancano tricolor. A torcida cantar e zoar, perfeito. Agora, a galera não entendeu bem ele. É o vídeo que eles estão no restaurante? Que ele sobe no ombro, no Dom Hélio, roda o caramba. Aí tem uma galera, assim, que entende um pouco mais de baixo. Eu falo, porra, irmão, o cara tinha acabado de ser campeão. Era uma festa privada e alguém filmou e vazou. Mas, enfim, ele, desde que saiu do Vasco, ele trata o Vasco como se... Aí eu até puxei pra mim uma situação que me deixou incomodado. Eu falei, será que, de repente, ele não saiu magoado do clube? Pode ter tido alguma coisa de bastidor que a gente não sabe. E ele também é um cara de se expressar pouco. Sim. De repente, ele tem alguma coisa com ele, agora do outro lado, vamos ver agora que eu tô aqui, eu vou... Pode ser, a gente também não sabe. Mas o sentimento hoje é esse, assim, de persona não grata por conta dessas situações, é isso, né? Tanto que ele foi bem xingado pela torcida do Vasco em alguns momentos do Maracanã. De não meio que reconhecer que o Vasco tem uma importância grande na carreira dele, né? De ter projetado ele aqui, mas né? porque tem, pra torcida do Vasco também, pesa por muito pênalti perdido contra o Guarani. Não só esse. Alguns, né? Não, na verdade, assim, o Germancano teve uma passagem incrível no Vasco. Mas ele é marcado em 2 lances capitais. Decisivos. O rebaixamento de 2020, o lance lá do gol maluco do VAR lá, que, gol legal, os caras não conseguiram nem traçar ali e meter o gol legal. Tava 1-0 o gol do Rodrigo Dourado, teve um pênalti pro Vasco. E o Cano perde o pênalti. E aí, nos minutos finais, o Inter faz 2-0. E aqui, o Vasco foi rebaixado no saldo de gol. Então, o rebaixamento de 2020, se ele faz o gol e acaba 1-1, o Vasco tava na primeira divisão. E em 2020, a galera vê a classificação final do campeonato sem contexto. Naquele jogo do Guarani que ele perde o pênalti, se o Vasco ganha aquele jogo, ele tava a 2 pontos do G4. É isso. Ali o time fez assim, irmão, quer saber? Acabou. Largou. Aí foi onde o Vasco largou a mão e começou a tomar cacete um atrás do outro. Então, porque assim, ele tem um pênalti... pra torcida, ele tem uma participação fundamental no rebaixamento e do Vasco ter permanecido, na permanência, né? E aí, quando foi pro Fluminense, por essas posturas, o caldo entornou de vez. Tá certo. Até um amigo aqui botou... Pô, mas também o Cano foi considerado e chamado de pipoqueiro por 90% da torcida. Deve ter mágoa por isso. Por causa desses lances, né? Pô, mas torcedor é passional pra caramba, né, cara? A galera tinha uma idolatria imensa com ele. Na hora, no momento ali, a galera xinga, mas... Virou a temporada, o cara fez 2, 3 gols, voltou, porque ele era o principal jogador do Vasco. Então, naquele momento... a gente não já viu o Gabigol ser xingado pelo torcida do Flamengo algumas vezes? É um recorte do momento. Ele falou que tinha completado o álbum, né? Era vaiado por todas no Brasil, agora era do Flamengo também naquele jogo. Agora, essa parada dava pra segurar ele, não? Porque tem muita gente que fala, pô, o Vasco meio que se desfez do Cano. E não foi bem assim, né? Não dava. O Vasco já tinha uma dívida importante com ele e pouca gente sabe, o contrato do Cano eu acho que foi muito mal feito. Vou explicar por quê. O Cano chega no Vasco para a temporada 2020 depois de arrebentar na Colômbia. E na época o Alexandre Campelo, ele era ano de eleição,
ele assina o contrato do Cano com o Vasco era em dólar. Tinha isso. E aí o que aconteceu? A pandemia começa em março. O dólar saiu de 4, em algum momento... E não era fixado, né? Não, era Era dólar. a cotação do momento, né? Dólar. O dólar chegou a quase 6 contos, 5 e brau. Então ele veio pagar um salário, chegou um momento, tava... Cara, ele devia estar ganhando uns 600 contos no Vasco, 500 e pouco. O Vasco já com alguns meses atrasado. E o Vasco falou, pô, cara, e o Cano não é perfil de Série B, ele não entregou. Tanto que o Raniel fez a mesma quantidade de gol que ele. Não dá pra comparar o Germancano com o Raniel, pelo amor de Deus. Mas a própria competição não é muito perfil dele. O Vasco já tinha uma dívida, optou em liberar e seguir, porque você teria que renovar o contrato pagando um salário e já tendo uma dívida. Então, e a relação também ficou um pouquinho estranha, o Vasco decidiu abrir mão. Abrir mão, essa parada.